Entrevistas com CEOs milionários. Uma mãe solteira por engano. O que ela fez a seguir chocou a todos. Daniel Whittaker já se tinha levantado da cadeira quando o silêncio o fez parar. A entrevista deveria ter terminado. Mais uma decisão riscada da sua agenda. Mais um nome a ser esquecido até ao final do dia. 2 minutos antes. Era apenas negócios. Limpo e previsível. Exatamente como ele gostava. Agora, porém, algo na mulher sentada à sua frente tornava a sala mais pesada do que deveria. Ele não conseguia explicar por que ainda não tinha falado. Apenas que, de repente, sair parecia errado. Ele era um CEO milionário que fez fortuna por conta própria, solteiro, sem filhos, sem distrações pessoais. Era um homem que confiava mais em sistemas do que em instintos. As pessoas costumavam dizer que ele era eficiente ao ponto de ser frio, e ele nunca as corrigia. A sua vida funcionava porque ele não hesitava nem questionava. Mas naquele momento, a hesitação surgiu silenciosamente e sem ser convidada, deixando-o inquieto. Se acredita na compaixão e na força silenciosa das pessoas comuns, reserve um momento para curtir e se inscrever. Histórias como esta nos lembram como um pequeno ato pode mudar tudo. Emily Parker sentou-se com a pasta no colo, sem saber que a sua vida já tinha começado a mudar. Ela não estava a tentar impressionar ou demonstrar confiança. Estava apenas a responder com cuidado e honestidade, da maneira que a sobrevivência lhe tinha ensinado. Havia exaustão nos seus olhos que ela não escondia e dignidade na maneira como ela a carregava. Ela tinha aprendido a não esperar gentileza em salas como esta. Já se preparava para o final familiar. Daniel olhou para o relógio, depois voltou a olhar para ela, sentindo que algo não estava bem. A entrevista não tinha seguido o guião, e ela também não. O protocolo dizia-lhe para terminar educadamente e seguir em frente sem complicações. Mas algo mais profundo dizia-lhe que aquele momento era importante, mesmo que ele ainda não soubesse por quê. Assim que percebeu esse sentimento, soube que não podia ignorá-lo. Porque o que quer que ele dissesse a seguir mudaria silenciosamente duas vidas. Não através do poder, dinheiro ou obrigação, mas através de uma escolha aparentemente insignificante e uma pausa que não deveria ter existido. Era uma decisão da qual ele se lembraria. Daniel Whittaker construíra toda a sua vida em torno de estrutura, disciplina e previsibilidade. E isso era evidente em tudo o que fazia. O seu escritório tinha vista para a cidade como um ponto de observação controlado, silencioso, limpo e quase impessoal. Ser solteiro e sem filhos nunca lhe parecera uma perda, apenas uma consequência lógica da ambição. O trabalho sempre veio em primeiro lugar e recompensou-o generosamente pela sua lealdade. A distância emocional parecia uma troca justa pelo sucesso. A vida de Emily Parker era moldada por horários escolares, listas de compras e cálculos mentais constantes. Todas as decisões eram filtradas por uma pergunta: se era bom para a sua filha de 6 anos, Sophie. Ela tinha perdido o emprego anterior numa reestruturação repentina e desde então vivia na incerteza. As entrevistas iam e vinham. As suas poupanças diminuíam silenciosamente e manter o otimismo exigia um esforço sobre o qual ela raramente falava. Ainda assim, ela aparecia preparada, acreditando que o esforço acabaria por valer a pena. Aquela manhã tinha começado cedo, como a maioria dos seus dias. Beijou Sophie na escola e prometeu que tentaria novamente naquele dia. Não havia drama na sua luta, apenas persistência e o medo silencioso de que o tempo estivesse a esgotar-se. Emily verificou o endereço 2 vezes, seguiu as instruções cuidadosamente e confiou no número que lhe foi dado. Não havia motivo para suspeitar que algo pudesse dar errado. Enquanto isso, Daniel estava sob pressão, mesmo que parecesse muito diferente da de Emily. A empresa estava a crescer rapidamente e esse crescimento estava a expor fraquezas que ele não podia mais ignorar. Ele precisava de alguém confiável e sensato que pudesse enxergar além das soluções superficiais. A confiança não era algo fácil para ele, especialmente em ambientes onde a autoconfiança muitas vezes mascarava a incompetência. Era por isso que ele insistiu em conduzir a entrevista ele mesmo. Quando Emily entrou no prédio, nada lhe pareceu fora do lugar. O saguão era movimentado e moderno, cheio de pessoas que pareciam ter certeza de onde pertenciam. Ela fez o check-in, seguiu as instruções e foi acompanhada até o andar de cima sem questionamentos. No entanto, um número da empresa recentemente atualizado
redirecionou silenciosamente a sua chamada para o departamento errado. Ninguém tinha percebido o erro ainda, mas ele já estava a moldar o que viria a seguir. Dentro da sala de entrevistas, a tensão pairava logo abaixo da superfície. Daniel percebeu logo que algo não estava bem para a função que estava a contratar. Emily percebeu que as perguntas eram difíceis, mas presumiu que fosse apenas parte do processo. Nenhum dos dois interrompeu o fluxo. Ambos estavam concentrados demais para questionar. A cada minuto que passava, a conversa aproximava-os de um momento que nenhum dos dois poderia ter previsto. A interrupção veio de forma suave e quase apologética. Uma batida que não correspondia ao peso do que trazia. A assistente de Daniel entrou na sala com um tablet nas mãos e hesitação na voz. Olhando para Emily, depois de volta para Daniel, ela estava claramente insegura sobre como dizer o que precisava ser dito. Houve um problema de agendamento, explicou ela. Algo sobre uma atualização recente no sistema de contactos da empresa. Uma chamada tinha sido redirecionada para o departamento errado naquela manhã. Daniel sentiu a mudança imediatamente. O momento em que a compreensão substitui a confusão. Esta entrevista não deveria estar a acontecer. Não assim, não com ela. O candidato que ele esperava ainda estava lá embaixo, numa sala diferente. Por um breve segundo, as regras do mundo voltaram ao seu lugar. A ordem poderia ser restaurada com um simples pedido de desculpas e um adeus educado. O rosto de Emily mudou quando as palavras foram ditas. Não havia raiva em sua expressão, apenas constrangimento e uma discreta decepção. Ela percebeu que não havia entendido mal as perguntas. Ela havia entendido mal toda a situação. O erro não foi dela, mas ela ainda sentia seu peso. Ela havia aprendido há muito tempo que a justiça nem sempre importava em momentos como esse. Ela fechou cuidadosamente a pasta, como se tentasse não fazer barulho. Mesmo não devendo nada, sua voz estava calma quando pediu desculpas. Agradeceu a Daniel pelo tempo dele, levantou-se lentamente e preparou-se para a dor familiar. Outra porta se fechou, outra oportunidade perdida antes mesmo de começar. Ela disse a si mesma que explicaria tudo gentilmente a Sophie mais tarde. Daniel observou seus movimentos mais de perto do que pretendia. Não havia frustração, nem súplicas, nem tentativas de salvar algo que não havia sido prometido. Em vez disso, havia dignidade, contenção e uma aceitação que parecia merecida, não derrotada. Isso o incomodou muito mais do que a raiva teria feito. Isso o forçou a confrontar o custo humano de simples erros processuais. O assistente esclareceu novamente que o número da empresa havia sido atualizado apenas alguns dias antes. Várias chamadas foram mal encaminhadas desde então, incluindo a de Emily. Era uma falha do sistema, não uma falha pessoal. Daniel acenou com a cabeça, reconhecendo a explicação, mas a sua atenção estava noutro lugar. As regras existiam por uma razão, mas o bom senso também. Emily parou perto da porta, esperando pela sua palavra final. Ela não esperava mais nada, e isso transparecia na sua postura. Os seus ombros já se preparavam para a caminhada de volta. Daniel sentiu o tempo desacelerar, como se a própria sala estivesse a prender a respiração. A escolha diante dele era pequena, mas estranhamente pesada. Emily ficou perto da porta por um momento a mais do que o necessário. Não porque esperasse que algo mudasse, mas porque sair sempre parecia mais difícil do que chegar. A sua mente já havia entrado em modo de sobrevivência, calculando como explicaria outra entrevista fracassada à sua filha sem destruir a sua frágil esperança. Ela lembrou a si mesma que não tinha sido um erro seu, mesmo que ainda assim lhe custasse da mesma forma. Momentos como este nunca eram barulhentos ou dramáticos. Eram silenciosos, quase educados, e isso tornava-os mais difíceis. Ela estendeu a mão para a maçaneta com o tipo de calma que só a decepção repetida pode trazer. Daniel observava-a do outro lado da sala, sentindo uma tensão desconhecida instalar-se no peito. Ele já tinha tomado inúmeras decisões que afetavam a vida das pessoas, mas raramente tinha visto as consequências bem à sua frente. Emily não estava a discutir, nem a negociar, nem a pedir misericórdia ou exceções. Estava simplesmente a absorver a perda e a preparar-se para seguir em frente, porque não tinha outra opção. Essa resiliência silenciosa obrigou-o a confrontar a distância que normalmente mantinha de resultados como este. Emily finalmente virou-se para ele, oferecendo um pequeno sorriso respeitoso que ele sentiu que não merecia. Ela agradeceu-lhe novamente,
embora a gratidão fosse a última coisa que ela realmente sentia naquele momento. Os seus pensamentos vagaram para Sophie, para a mochila, a espera junto à porta de casa e para a promessa que tinha feito naquela manhã. Perguntou-se quantas vezes mais poderia dizer que tinha tentado antes que a palavra perdesse o seu significado. A sala parecia demasiado grande agora, como se já tivesse seguido em frente sem ela. Os instintos de Daniel diziam-lhe para seguir o protocolo e deixar o processo continuar como previsto. A estrutura tinha construído o seu sucesso e ele sempre tinha gerido as emoções cuidadosamente à distância. No entanto, algo na compostura de Emily perturbou esse equilíbrio dentro dele. Ela não era frágil, mas estava exposta, ali parada sem qualquer rede de segurança. Pela primeira vez, as regras pareciam insuficientes. Emily entrou completamente no corredor, já emocionalmente à beira do abismo. As portas do elevador no fim do corredor refletiam a sua imagem, fazendo-a parecer menor do que se sentia por dentro. Ela endireitou a postura, um hábito formado por anos de necessidade de parecer capaz, mesmo quando se sentia insegura. Não havia ninguém a quem ela pudesse ligar para dizer que tinha dado errado novamente. Isso era algo que ela teria que carregar sozinha, como sempre fizera. Daniel levantou-se lentamente da cadeira, ciente de que o tempo estava a passar. A cada segundo que passava, a decisão de evitar isso ficava mais fácil e a decisão de enfrentar ficava mais difícil. Ele ainda podia deixá-la ir e facilmente justificar isso. Nada em sua agenda mudaria. Nada na empresa iria vacilar imediatamente. Apenas uma pessoa sentiria o peso dessa escolha. Emily. Emily chegou ao elevador e pressionou o botão, com o coração apertado enquanto esperava. Ela disse a si mesma que resiliência significava não esperar justiça, apenas persistência. No entanto, uma pequena parte dela sentia-se cansada de uma forma que o descanso não conseguia remediar. Ela questionava-se se algum dia haveria um momento em que os seus esforços e resultados se alinhariam. As portas permaneceram fechadas, prolongando o silêncio. Atrás dela, Daniel permaneceu imóvel, preso entre o hábito e a consciência. Ele percebeu que não fazer nada ainda era uma decisão. Uma que ele se lembraria. Não se tratava de salvar alguém ou bancar o herói. Tratava-se de reconhecer o que ele tinha visto e escolher não ignorar. Uma vez que esse pensamento se instalou, ele sabia que não poderia esquecê-lo. O elevador ainda não tinha aberto quando a voz de Daniel chegou a Emily por trás. Era calma, mas diferente de antes. Ele não gritou. Apenas disse o nome dela da maneira como alguém diz quando quer ser compreendido. Emily virou-se confusa, já esperando um pedido de desculpas educado e uma explicação rápida para encerrar o assunto. A assistente de Daniel congelou perto da porta. Sentindo que ele estava prestes a fazer algo incomum, talvez até arriscado, Daniel pediu a Emily que voltasse para dentro por mais um minuto. Ele disse isso como se fosse importante. Emily voltou para a sala lentamente, tentando não parecer esperançosa, pois a esperança a havia envergonhado muitas vezes recentemente. Ela manteve o rosto neutro, a postura firme, e segurou a pasta como se fosse uma âncora que não podia perder. Daniel não se sentou imediatamente, o que tornou a sala menos formal e mais humana do que alguns minutos antes. Ele disse-lhe diretamente que tinha sido um erro da empresa, a atualização do número, a chamada mal encaminhada, a falha do sistema. Depois, fez uma pausa, como se estivesse a escolher as próximas palavras com cuidado, em vez de rapidez. Disse que não podia ignorar o que tinha ouvido dela, não porque fosse impressionante, mas porque era fundamentado e real. Explicou que ainda tinha de entrevistar o candidato agendado, porque a justiça e o processo eram importantes. No entanto, ele também mencionou que a empresa tinha uma vaga em uma equipe diferente, um cargo inicial com um período de experiência de 90 dias. Não era glamuroso, não era um atalho, e definitivamente não era caridade, porque ele se recusava a insultá-la dessa forma. Era simplesmente uma chance de provar o que ela já sabia sobre si mesma. A primeira reação de Emily não foi de entusiasmo. Foi medo, porque as oportunidades ainda vêm com consequências quando se tem um filho em casa. Ela perguntou sobre o horário, o salário e os benefícios. E se o emprego seria estável o suficiente para planejar a hora de ir buscar o filho na escola. Daniel respondeu claramente, e os números eram modestos, mas honestos, oferecendo um salário que poderia sustentar uma família.
Emily sentiu a garganta apertar ao perceber que alguém a estava tratando como se sua vida valesse a pena ser planejada, em vez de apenas sobreviver. Ela acenou com a cabeça lentamente, como se concordar muito rapidamente pudesse fazer a oferta desaparecer. Daniel chamou a diretora do departamento, que supervisionaria o período de experiência, uma mulher competente chamada Denise Caldwell, com um olhar perspicaz. Denise parecia surpresa, mas não rude. Ela estava claramente incerta sobre o motivo pelo qual o CEO estava pessoalmente a colocar alguém na sua área. Daniel não exagerou ao elogiar Emily, o que era importante, porque ele não queria criar ressentimento antes mesmo de ela começar. Ele simplesmente disse que Emily tinha demonstrado instintos fortes e que queria que ela fosse avaliada de forma justa durante o período de experiência de 90 dias. Denise concordou, mas a sua expressão sugeria que a equipa não iria automaticamente acolher isso de braços abertos. Quando Emily voltou ao corredor, o edifício parecia diferente. Não porque estivesse mais quente, mas porque ela já não era invisível. Ela já podia imaginar a rotina matinal a mudar, a preocupação diminuiria um pouco e ela poderia fazer compras sem entrar em pânico com as contas. Ao mesmo tempo, porém, ela podia sentir a pressão a aumentar, porque um período de experiência significava que ela ainda podia perder tudo. Ela pensou no rosto de Sophie quando se despediu e em como Sophie merecia uma mãe que continuasse a tentar, mesmo quando estivesse cansada. Emily assinou a documentação inicial com mãos firmes, mas por dentro sentia que estava a pisar em gelo fino. Daniel voltou à sua rotina, mas algo também tinha mudado dentro dele, mesmo que não reconhecesse. Disse a si mesmo que era uma decisão racional. Um bom talento não deveria ser perdido por causa de um erro técnico. No entanto, também sabia que não era puramente racional, porque tinha sentido algo naquela sala que não sentia há muito tempo. Ao ver Emily a afastar-se pelo corredor, ele não sentiu pena, mas sim a consciência de que a vida dela era mais pesada do que a sua. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou o que significaria partilhar um fardo com alguém. No final do dia, a notícia da decisão já tinha começado a circular pela empresa em fragmentos silenciosos e distorcidos. As pessoas tomavam nota quando o CEO fazia uma exceção, mesmo que pequena, e sempre preenchiam as lacunas com as suas próprias histórias. Alguns presumiram que Emily tinha conexões. Outros pensaram que ela estava a receber um favor inesperado. E alguns presumiram algo mais pessoal. Emily ainda não sabia de nada disso, mas viria a saber. Isso atestaria de maneiras que suas habilidades sozinhas não poderiam lidar, porque a verdadeira entrevista estava prestes a começar, e não aconteceria em uma sala de conferências. As primeiras semanas de Emily na empresa foram mais tranquilas do que a maioria das pessoas esperava, e isso foi intencional. Ela não chegou tentando impressionar ou provar o seu valor, porque sabia que esse tipo de energia muitas vezes saía pela culatra. Em vez disso, ela observou como a equipa trabalhava, como os e-mails se acumulavam, como as decisões ficavam paralisadas e como a frustração se espalhava silenciosamente. Ela ouvia mais do que falava, tomando notas e fazendo perguntas aparentemente inofensivas que revelavam fissuras mais profundas. O que ela viu não foi incompetência, apenas exaustão e falta de uma direção clara. A equipa a qual ela se juntou vinha operando no piloto automático há meses, apenas cobrindo lacunas em vez de corrigi-las. As pessoas estavam acostumadas a apagar incêndios, não a preveni-los, e isso tinha um custo que não podia ser mostrado numa planilha. Emily percebeu com que frequência as ideias eram descartadas, simplesmente porque ninguém tinha tempo para explicá-las adequadamente. Ela começou aos poucos, organizando informações, esclarecendo tarefas e garantindo que todos soubessem o que era mais importante naquele dia. Não era liderança por autoridade, mas por presença, e isso mudou lentamente a atmosfera. Daniel observava tudo isso à distância, mantendo-se intencionalmente fora dos detalhes do dia a dia. Ele não queria que Emily tivesse sucesso por causa dele, nem queria que a equipa se sentisse vigiada ou controlada por cima. No entanto, os relatórios que chegavam à sua secretária pareciam mais claros, calmos e focados do que antes. Ele notou menos emergências de última hora e menos e-mails tensos enviados tarde da noite. Algo estava a funcionar, mesmo que ninguém estivesse a chamar a atenção para isso. O maior desafio de Emily não era a carga de trabalho, mas a resistência tácita que sentia por parte de alguns colegas.
Alguns assumiram que ela era temporária. Outros achavam que ela não pertencia ao grupo. E alguns simplesmente não confiavam na mudança. Em vez de confrontá-los diretamente, Emily criou espaço para a colaboração, convidando opiniões e compartilhando o crédito abertamente. Ela deixou claro que as soluções não vinham apenas dela, mas de todos na sala. Quando as pessoas se sentiram ouvidas, suas defesas diminuíram lentamente e elas se tornaram mais dispostas a participar. Em casa, as mudanças eram igualmente perceptíveis, embora menos visíveis para o mundo exterior. Emily estava menos tensa quando Sophie falava sobre o seu dia, mais presente durante o jantar e menos distraída pelo medo. Ela podia planear a semana com antecedência sem entrar em pânico, segura por saber que o seu salário estava a caminho, pelo menos por enquanto. Essa estabilidade dava-lhe força no trabalho, o que, por sua vez, dava-lhe força em casa, criando um equilíbrio frágil, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas a reagir à vida, estava a participar dela. Uma tarde, surgiu um pequeno problema que normalmente teria sido ignorado até se tornar um grande problema. Emily reuniu a equipa, não para culpar ninguém, mas para entender o processo coletivamente. Cada pessoa contribuiu, partilhando ideias que nunca tinham sido expressas antes. Resolveram o problema rapidamente e, mais importante, aprenderam como evitar que isso acontecesse novamente. Esse sentimento de propriedade coletiva mudou a forma como viam os seus papéis. Daniel recebeu um resumo do incidente mais tarde naquela noite, e algo sobre ele ficou na sua cabeça. Não por causa dos números, mas por causa do tom. Calmo, cooperativo e eficaz. Ele percebeu que Emily não estava a lutar por reconhecimento ou posição. Ela estava a lutar para ajudar as pessoas a funcionarem melhor juntas. Esse tipo de esforço não causava alvoroço, mas produzia resultados duradouros. Ele começou a perceber que a sua decisão naquele dia tinha aberto uma porta maior do que ele esperava. À medida que o período de experiência de 90 dias avançava, Emily sentia o seu peso todas as manhãs quando entrava no edifício. Ela sabia que ainda era temporário, condicional e frágil, mas também sabia que já não estava sozinha dentro daquelas paredes. A equipa tinha começado a confiar nela e ela confiava neles. O que nenhum deles sabia ainda era o quanto essa confiança seria testada em breve. O verdadeiro teste chegou silenciosamente e sem aviso, como costuma acontecer com momentos importantes. Um cliente de longa data levantou preocupações sobre inconsistências num relatório que já havia passado por vários departamentos. Normalmente, esse tipo de problema provocaria defensividade, justificativas apressadas e acusações sutis a portas fechadas. Em vez disso, a tensão se espalhou lentamente pela sala, pesada, mas contida, enquanto as pessoas esperavam para ver o que aconteceria a seguir. Emily sentiu a mudança imediatamente e sabia que aquele momento era muito mais importante do que os números na página. Ela pediu à equipa para suspender todas as reações e reunir-se numa sala. Não para atribuir culpas, mas para desacelerar as coisas. A sua voz era calma, firme e sem urgência, o que ajudou a baixar a temperatura antes que ela aumentasse. Ela lembrou a todos que o cliente não era o inimigo e que os erros eram sinais, não falhas. Isso mudou a maneira como as pessoas se sentavam nas suas cadeiras e olhavam umas para as outras. Pela primeira vez, o problema parecia compartilhado, em vez de pessoal. À medida que avançavam juntos no processo, identificaram lacunas que nenhuma pessoa poderia ter detectado sozinha. Um analista percebeu um problema de tempo, outro detectou um erro de formatação, outra pessoa percebeu que uma fonte de dados tinha mudado semanas antes. A Emily não dominou a conversa. Ela a orientou, garantindo que todas as vozes fossem ouvidas e todos os detalhes considerados. O que poderia ter se transformado em pânico se transformou em foco. E o foco se transformou em clareza. A solução surgiu naturalmente, construída a partir de peças que todos reconheceram como suas. Enquanto a equipa trabalhava, Daniel recebeu discretamente a informação de que algo estava a acontecer no piso. Resistiu à tentação de intervir, confiando na estrutura que se tinha formado sob a sua orientação. Do seu escritório, observou através das paredes de vidro enquanto as pessoas se inclinavam, colaboravam e permaneciam presentes, em vez de reativas. Não havia caos, nem vozes elevadas, nem estresse visível, apenas concentração e respeito mútuo.
Percebeu que este era o tipo de liderança que raramente tinha visto e nunca tinha ensinado. Quando o relatório revisado foi enviado, o cliente respondeu imediatamente e de forma inesperadamente calorosa. Eles apreciaram não apenas a correção, mas também a transparência e o cuidado por trás dela. A crise se dissipou sem escalar, deixando alívio em vez de exaustão em seu rastro. A equipa recostou-se nas cadeiras, processando silenciosamente o que acabara de passar juntos. Eles não tinham apenas resolvido um problema, tinham provado algo para si mesmos. Emily sentiu o peso diminuir lentamente, não em comemoração, mas como uma confirmação silenciosa. Ela não tinha salvado o dia sozinha e não queria o crédito. O que importava para ela era que a equipa tinha confiado no processo e uns nos outros. Ela podia ver a confiança que se instalara na postura deles e a sensação de capacidade que não existia antes. Esse era o tipo de sucesso que perdurava. Mais tarde, naquela tarde, Daniel pediu a Emily para entrar no seu escritório, e o pedido fez o estômago dela apertar. Ela tinha aprendido a não presumir que eram boas notícias, mesmo quando as coisas corriam bem. Ele não falou imediatamente quando ela entrou, o que só aumentou a tensão. Então, ele disse-lhe que não tinha observado o resultado, mas a forma como ela tinha mantido a equipa unida. Esse reconhecimento foi mais significativo do que qualquer elogio poderia ter sido. Ele disse-lhe que liderança não era ter as respostas certas, mas criar espaço para que elas surgissem. Emily ouviu em silêncio, absorvendo palavras que não sabia que precisava ouvir. Pela primeira vez desde que entrou no prédio, sentiu-se vista de uma forma que ia além do seu desempenho. Daniel encerrou a conversa sem fazer promessas ou garantias, nem alterar o seu estatuto. Mas algo entre eles havia mudado, e ambos sabiam disso. O que Emily ainda não percebia era que aquele momento havia começado a mudar a forma como Daniel entendia a conexão. Ele passou anos acreditando que a eficiência era mais importante do que as pessoas. Agora, ele estava começando a questionar se o oposto poderia ser verdade. O período de experiência ainda estava em andamento, os riscos ainda eram altos e o futuro ainda era incerto. Mas algo real já havia se enraizado e não iria desaparecer. As semanas que se seguiram testaram tudo o que a equipe havia construído silenciosamente, não apenas através de números, mas também através de pressões externas ao seu controle. Uma mudança repentina nas condições do mercado forçou os departamentos a reconsiderar prazos, orçamentos e expectativas que pareciam estáveis apenas alguns dias antes. As reuniões ficaram mais longas, as caixas de entrada encheram-se mais rapidamente e a incerteza voltou a surgir nas conversas que recentemente pareciam confiantes. Emily sentiu os velhos padrões a tentar regressar, o instinto de proteger a si mesma em vez do trabalho. Ela sabia que era nesse momento que a confiança se aprofundava ou se dissolvia. Enquanto isso, as crescentes exigências no trabalho começaram a afetar a vida pessoal de Emily. Numa tarde, a escola de Sophie ligou a informar sobre uma doença repentina, e Emily teve de sair no meio de uma discussão importante. Ela sentiu a culpa familiar a surgir, juntamente com o medo de que a sua necessidade de ser mãe fosse vista como uma fraqueza que ela não podia se dar ao luxo de ter. Quando voltou no dia seguinte, esperava ser discretamente julgada ou sutilmente afastada pela equipa. Em vez disso, descobriu que as suas responsabilidades tinham sido assumidas e que o seu lugar estava à sua espera. Este pequeno gesto mudou algo dentro dela, lembrando-a de que já não carregava tudo sozinha. Ela agradeceu à equipa não com formalidade, mas com honestidade, explicando por que momentos como aquele eram importantes para ela. Em troca, os outros começaram a partilhar as suas próprias limitações. Pais idosos, filhos, preocupações com a saúde, vidas que existiam para além das paredes do escritório. O que surgiu não foi vulnerabilidade por si só, mas uma compreensão que tornou a colaboração mais humana. O trabalho não abrandou, mas suavizou-se de maneiras que o tornaram mais sustentável. Daniel observou essas mudanças através de padrões, em vez de anedotas. Ele notou menos demissões e esgotamentos silenciosos e viu as equipas a ficarem até mais tarde quando necessário. Não por medo, mas por responsabilidade partilhada. Apesar da pressão externa, o desempenho da empresa manteve-se estável, o que surpreendeu vários membros do conselho. Quando questionado sobre a mudança,
Daniel achou difícil explicar usando a linguagem tradicional. O que ele estava a testemunhar não se encaixava perfeitamente nas métricas, mas era inegavelmente real. Quando um familiar de um membro da equipa adoeceu gravemente, ameaçando atrapalhar um prazo importante, Emily organizou apoio em torno dessa pessoa. Em vez de reatribuir friamente o trabalho, Emily organizou apoio em torno dessa pessoa, ajustando cuidadosamente os prazos e redistribuindo as tarefas. O projeto foi entregue a tempo, não por causa do sacrifício, mas porque as pessoas se apoiaram mutuamente. Isso tornou-se um ponto de referência silencioso, um lembrete do que poderia ser alcançado quando as decisões eram guiadas pela empatia. Era uma liderança enraizada no cuidado, não no controlo. Daniel solicitou uma revisão mais ampla do desempenho da equipa no final do período de teste, e os resultados foram claros. A produtividade tinha melhorado, mas, mais importante, a estabilidade tinha aumentado em vários indicadores. Os funcionários relataram maior clareza, melhor comunicação e um senso mais forte de pertencimento. Daniel passou anos tentando alcançar esses resultados por meio de políticas e estruturas, sem sucesso. Agora, eles estavam a emergir de algo muito mais simples e muito mais difícil de projetar. Quando Daniel se encontrou com Emily novamente, a conversa pareceu diferente da troca anterior. Ele falou abertamente sobre os desafios que a empresa estava a se enfrentar e as suas limitações em lidar com eles. Emily ouviu, reconhecendo a vulnerabilidade na sua admissão, mesmo que ele não a tivesse rotulado como tal. Ela respondeu com perspectiva, em vez de conselhos, enquadrando o crescimento como algo que tinha de fazer parte da vida das pessoas, em vez de competir com elas. O momento parecia menos uma avaliação e mais uma reflexão partilhada. No final da reunião, nenhum dos dois tinha mencionado promoções ou permanência. No entanto, ambos compreenderam que algo essencial já tinha mudado entre eles e dentro da empresa. O papel de Emily tinha se expandido silenciosamente através da confiança, em vez do título. A compreensão de Daniel sobre liderança mudou de distância para a presença, e, embora o futuro ainda fosse incerto, agora parecia fundamentado em algo em que ambos podiam se apoiar. Essa constatação não veio como uma confissão dramática ou um confronto repentino, mas como algo muito mais silencioso e pessoal. Certa noite, Daniel ficou até tarde, revisando documentos internos antigos relacionados aos primeiros anos da empresa, e procurando um contexto que ele não precisava antes. Entre os arquivos de rotina, ele encontrou uma nota manuscrita que havia sido digitalizada e arquivada anos antes e que estava quase esquecida. Era uma carta escrita por sua falecida mãe durante o período em que a empresa ainda era frágil e incerta. Ele não via a caligrafia dela há anos e sua familiaridade o fez parar. A carta não era sobre dinheiro, crescimento ou ambição, mas sobre pessoas e o custo de perdê-las ao longo do caminho. Ela escreveu sobre ver o seu filho construir algo notável enquanto se isolava lentamente das pessoas ao seu redor. Ela temia que o sucesso, se não fosse controlado, o endurecesse em vez de o realizar. Uma frase se destacou em particular: liderança significa permanecer humano, mesmo quando parece ineficiente. Daniel sentiu algo se abrir dentro dele que mantinha selado há muito tempo. Enquanto isso, Emily se preparava para sair do escritório, sem saber o que Daniel estava a ler lá em cima. Ela acabara de ajudar um colega a lidar com uma conversa difícil com um membro da família ao telefone. O dia tinha sido pesado, mas significativo, cheio de momentos que a lembravam por que escolheu a paciência em vez do medo. Ela olhou para o relógio, pensando em Sophie esperando em casa com o dever de casa espalhado pela mesa da cozinha. A vida parecia plena de uma forma que a assustava, porque ela sabia como essa plenitude podia desaparecer rapidamente. Daniel pediu a Emily para se encontrar com ele rapidamente antes de ela sair, e o tom dele estava diferente do que ela estava acostumada a ouvir. Quando ela entrou no escritório dele, percebeu a carta na mesa e a mudança na postura dele. Em vez de explicar imediatamente, ele perguntou o que ela achava que fazia as pessoas permanecerem em ambientes difíceis. Emily respondeu honestamente, dizendo que as pessoas permaneciam quando se sentiam vistas e quando suas vidas eram respeitadas. Ela não sabia o quanto as suas palavras ecoavam a carta à sua frente. Daniel partilhou parte da carta com ela, não como uma confissão, mas para fornecer contexto. Ele admitiu que tinha construído barreiras para proteger a empresa e a si mesmo.
acreditando que distância era sinônimo de força. Emily ouviu em silêncio, compreendendo que aquele momento não era sobre o seu desempenho ou o seu futuro cargo. Era sobre alguém perceber que o sucesso sem conexão parecia vazio. O ar entre eles mudou, mais pesado com significado, mais livre de expectativas. Naquele espaço, Daniel disse a Emily que tinha decidido reconhecê-la de forma diferente. Em vez de promovê-la sozinha, ele queria formalizar o modelo colaborativo que ela tinha construído. Ele propôs um pequeno bônus baseado em ações vinculado ao desempenho da equipa, criando oportunidades para todos, em vez de concentrá-las nas mãos de poucos. Não era uma recompensa destinada a impressionar, mas sim a durar. Emily sentiu o peso da confiança mais do que a promessa de dinheiro. Pensou em Sophie e no futuro que ela estava a moldar silenciosamente, apesar da falta de garantias. Também pensou nas pessoas ao seu redor e na equipa que se tornaram uma fonte de força. Aceitar isso significava ela aceitar uma responsabilidade que ia além de si mesma. Ela concordou, não porque isso resolvia tudo, mas porque estava alinhado com a forma como ela queria viver. Essa escolha selou algo mais profundo do que um contrato. Naquele momento, Daniel percebeu que a carta não tinha sido uma coincidência. Ela surgiu exatamente quando ele estava finalmente pronto para ouvi-la. Emily não tinha mudado a empresa apenas com força ou brilhantismo. Ela mudou-a ao abrir espaço para a humanidade novamente. Uma vez que essa porta foi aberta, nunca mais poderia ser fechada. A história não terminou com aplausos ou celebrações, mas com uma compreensão silenciosa. Ambos sabiam que a transformação tinha apenas começado, não estava concluída. O passado finalmente se manifestou e o presente respondeu. O que viria a seguir cresceria a partir dessa troca, e nenhum dos dois seguiria em frente da mesma maneira. Os dias que se seguiram estabeleceram um ritmo diferente de tudo que Emily havia experimentado antes. Não mais fáceis, mas mais estáveis e honestos. Ela chegava ao trabalho sabendo o que era esperado dela e sentindo-se apoiada, em vez de constantemente desafiada. A equipa agia com mais confiança, não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque ninguém se sentia sozinho para enfrentá-los. Havia uma sensação de que os erros podiam ser abordados sem medo e que o esforço seria recebido com compreensão. Isso criou espaço para um crescimento real, tanto profissional quanto pessoal. Em casa, Sophie percebeu a mudança antes de Emily, perguntando à mãe por que ela sorria mais durante o jantar. Emily percebeu que não sentia mais o mesmo aperto no peito que a acompanhava para todo o lado antes. Ela podia ajudar com os trabalhos de casa sem verificar constantemente o telemóvel. Podia planear os fins de semana sem receio. A estabilidade não parecia mais um objetivo distante, mas sim algo frágil e presente que merecia cuidado. Isso a tornou mais intencional em cada escolha que fazia. Daniel continuou a liderar a empresa, mas a sua presença parecia diferente para aqueles ao seu redor, mesmo que eles não conseguissem explicar o porquê. Ele ouvia mais, falava com menos urgência e fazia perguntas que convidavam à reflexão, em vez de à obediência. Essas mudanças não eram dramáticas o suficiente para virar manchete, mas eram significativas o suficiente para afetar os sentimentos das pessoas em relação ao trabalho. Ele se viu saindo do escritório mais cedo algumas noites, não para fugir, mas para recuperar partes da sua vida que antes havia negligenciado. A liderança já não parecia distante, mas sim uma responsabilidade partilhada. Emily e Daniel cruzavam-se frequentemente, às vezes discutindo o trabalho e outras vezes partilhando momentos tranquilos de compreensão. Não havia pressa em definir o que significava a sua ligação. E essa ausência de pressão permitiu que ela respirasse. Ambos estavam a aprender a existir sem armadura, mesmo que apenas de pequenas formas no início. Respeitavam os limites que a vida tinha estabelecido, honrando o tempo tanto quanto os sentimentos. O que importava era a confiança que se tinha formado por baixo da superfície. A equipa continuou a evoluir, levando adiante as práticas que tinham desenvolvido em conjunto. Os novos funcionários perceberam isso imediatamente. A abertura, a clareza e a ausência de medo que normalmente pairavam nas empresas em crescimento eram evidentes. Emily certificou-se de que a cultura não dependia apenas da sua presença, encorajando os outros a liderar à sua maneira. Essa decisão garantiu que a transformação durasse mais do que qualquer função ou pessoa individual.
Era o tipo de sucesso que não exigia proteção constante. Numa tarde, Emily recebeu uma mensagem da sua irmã, Claire, sugerindo um jantar informal no final daquela semana. Não havia nenhuma explicação, apenas um convite descontraído que parecia intencionalmente vago. Emily sorriu, sentindo algo divertido por trás da simplicidade, mas optou por não questionar. A vida lhe ensinou que nem todas as surpresas precisavam ser antecipadas. Alguns momentos eram melhores quando vividos no momento em que aconteciam. Daniel recebeu um convite semelhante de um conhecido em comum, de quem não tinha notícias há algum tempo. Hesitou antes de aceitar, não por medo, mas porque não sabia como responder a um convite tão aberto. A ideia de entrar em algo indefinido já não parecia ameaçadora. Parecia uma continuação das mudanças que já estavam a acontecer dentro dele. Ele concordou, sentindo-se curioso em vez de cauteloso. À medida que a história avançava, nada foi resolvido de forma clara ou perfeitamente enquadrado. Ainda havia desafios pela frente e incertezas à espreita. Mas algo fundamental havia mudado na forma como essas vidas se cruzavam e se apoiavam. A cura não veio por meio de grandes gestos ou vitórias dramáticas. Ela cresceu lentamente por meio de escolhas feitas com cuidado. O final não fechou todas as portas nem respondeu a todas as perguntas. Em vez disso, ofereceu algo mais suave e duradouro. A sensação de que as pessoas podem mudar sem perder a essência de si mesmas. Emily, Daniel e a equipa levaram essa verdade adiante, moldando vidas que estavam enraizadas na conexão, em vez do medo. O futuro permaneceu em aberto, não como um risco, mas como uma possibilidade. E isso foi suficiente. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se e ative as notificações para mais histórias que nos lembram que a bondade ainda está viva no mundo. Deixe-nos saber nos comentários de onde está a assistir. Até a próxima história.